Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Então, o evangelho que acabamos de ouvir é longo, né? Ele narra 3 parábolas, cada parábola é uma comparação. E as 3 parábolas têm a mesma mensagem: destacar a misericórdia divina, como Deus é bom. Mais de 300 vezes aparece na Bíblia a frase, Deus é bom. E Deus não é indiferente às decisões que cada um de nós, toma na vida. Ao contrário, Ele está atento a nós, espera por nós. E de modo muito particular, procura o pecador. Que fica muito bem simbolizado nas parábolas de hoje pela ovelha e pela moeda perdida. Ele vai atrás, ele não desiste. Deus sempre tem a expectativa de que o pecador se arrependa e retorne. A alegria de Deus é que todos alcancem a verdadeira felicidade. Afinal de contas, Deus não nos criou para a frustração, mas para a felicidade. E a missão da igreja é justamente essa: buscar aqueles que estão distantes, fazer com que essas pessoas se aproximem novamente de Deus. Por isso que o Papa fala, uma igreja missionária, uma igreja em saída, que vai buscar aqueles que estão afastados. E hoje não é você deixar 99 ovelhas no redil e buscar a que está afastada, é você deixar a que está no redil e buscar as 99 que estão fora, né? Porque é mais gente fora da igreja que dentro da igreja. Hoje, a gente tem uma consciência de que apenas 5% dos batizados participam da missa dominical. 5%. Não passa disso, infelizmente. Seria 5 ovelhas no redil e 95 andando por aí. A parábola do Pai Misericordioso, que é a terceira e a maior delas, chama a nossa atenção para o poder de sedução do pecado. Por isso que as pessoas se afastam de Deus, porque o pecado é sedutor. Se não fosse, as pessoas não pecariam. O pecado é sedutor. Olha só, o jovem tinha tudo na casa do pai, não lhe faltava nada, nada. Porém, obcecado pelo desejo, entre aspas, de curtir a vida, decidiu partir para aventuras. Pediu a parte da herança que lhe caberia tão somente após a morte do pai. Você só recebe herança quando seus pais morrem. Ao pedir a herança com o pai em vida, o que ele fez? Matou o pai no seu coração. Ele matou o pai no seu próprio coração. Para partir rumo a uma vida dissoluta. A proximidade do pai era um obstáculo para aquele jovem entregar-se a uma vida de pecado. Ele tinha que distanciar-se. Ele pega a herança e vai embora. E aqui um primeiro ensinamento dessas parábolas. Quem peca, necessariamente o faz depois de distanciar-se de Deus. Pode prestar atenção, a pessoa vai se afastando, começa, deixa de ir à missa, não participa mais da comunidade, e vai cada vez mais se distanciando. Deus não se distancia de nós, somos nós que nos distanciamos de Deus. Esse episódio chama atenção para o processo de secularização da sociedade de hoje. Parece que Deus deve desaparecer, os sinais que falam da fé, parece que Deus tem que desaparecer da sociedade, né? Se proíbe crucifixo, se proíbe isso, se proíbe aquilo, parece que não se pode mais falar de Deus, né? É preciso esquecê-lo, deixá-lo distante. O filho escolhe livremente seu caminho. E aí outro detalhe importante, Deus respeita a liberdade humana. Deus não tolhe a nossa liberdade. O evangelho é uma proposta, não é uma imposição. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Se alguém quiser, não é imposto, é um convite à liberdade humana. Deus não constrange ninguém, o pai não impediu a saída do filho. Sofreu, mas permitiu que o filho fosse embora. E aquele jovem, dominado pelo pecado, se desumaniza.
Diz o texto de Lucas, ele chegou num ponto tal de degradação que o pecado vai destruindo a pessoa. Que ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Ele queria comer a lavagem dos porcos, mas nem isto lhe davam. A que ponto ele chegou? Destruiu tudo que ganhou como herança, chegou ao fundo do poço, perdeu toda a sua dignidade. O pecado destrói. Se o pecado não fosse algo grave, Jesus não teria morrido na cruz para nos libertar do poder do pecado. Concordam comigo? O pecado é algo muito grave, é como uma doença que vai destruindo nossa vida gradativamente. Aos poucos, aquele jovem chegou ao fundo do poço, quase destruiu a própria vida. E aqui me lembro de um relato narrado por um bispo já falecido. Ele escreveu um livro sobre os padres. E ele era bispo de Nova Friburgo. E ali ele relata, ele era mexicano, e ali ele relata um episódio que teria acontecido com Leonardo da Vinci. É uma história que se conta em Roma. Leonardo da Vinci pintou a famosa Santa Ceia. Vocês conhecem a pintura da Santa Ceia? Da Vinci foi um gênio. Um gênio. Ele levou 5 anos para pintar a Santa Ceia. Ele começou pelo Cristo. Ele usou... ele se inspirou em pessoas próximas a ele. Então ele via a pessoa e falava, esse aqui tem a cara de tal apóstolo. Ele foi e pintava. Esse aqui tem a cara de tal apóstolo. Ia pintando. O último que ele pintou foi Judas Iscariotes. Deixou para o fim. Ele usou modelos humanos e o último foi Judas. E ele não conseguia, diz a história, que ele não conseguia encontrar um modelo que o inspirasse a pintar Judas. Até que um dia andando por Roma ele encontrou um sujeito bêbado, daquele bem bêbado mesmo, que o cachorro lambia a boca dele. Daquele tipo. E o cara mal encarado, cara de bandido mesmo, ele olhou, aquele homem olhou para ele feio e falou assim, é esse. Ele convidou para... O cara disse que não. Ele ofereceu dinheiro. Aí o cara disse sim. E foi. E esse foi a inspiração para ele pintar Judas. Depois que ele terminou o quadro, esse sujeito falou assim para ele, eu já estive aqui. Ele falou, não, você nunca esteve aqui. Eu não te conheço. Ele falou, eu estive aqui sim. Ele falou, não, estive sim. Eu fui o primeiro modelo que você usou. Eu servi de inspiração para Jesus Cristo. 5 anos depois, ele decaiu tanto que ele serviu de inspiração para Judas Iscariotes. Diz que essa história é verdadeira. O pecado destrói, acaba com a pessoa. Infelizmente, muitas vidas não têm o final feliz do jovem rico. Ele voltou para casa, o pai o recebeu, ele foi recuperado. Quantas pessoas dominadas pelo pecado destroem, além da própria vida, a vida de seus familiares? Quanta gente dominada, destruída pela droga. Não me esqueço, quando era bispo auxiliar de São Paulo, uma mãe que me procurou, queria que a gente tirasse a filha dela da rua. Uma moça já de 30 e poucos anos, trabalhava em banco, acho que eu sou gerente de banco, caiu nas drogas. Você não pode forçar a pessoa a sair, né? Isso que é duro. A pessoa tem que querer. Estava destruindo, morando na rua. Quantas vidas não tem o final feliz do jovem rico? Infelizmente. Destrói a própria vida e destrói a vida de seus familiares que sofrem juntos. O jovem se converteu, e aqui um outro ensinamento da parábola de hoje. Diz o texto de Lucas, caiu em si. Esse cair em si é interessante, é o que em teologia a gente chama de graça excitante, a graça que excita a conversão. Isso é, Deus não desiste nunca do ser humano, mas não violenta a liberdade. Ele bate a nossa porta, mas é você que tem que abrir. É como aquela história que a gente conta para as crianças. O sujeito pintou um quadro bonito e levou para uma exposição.
Chegou lá, o pessoal ficou olhando o quadro dele, até que um chegou para ele e falou assim: olha, você até que pinta bem, mas você cometeu um erro primário. Para quem quer ser um pintor profissional, você cometeu um erro primário. Ele perguntou: o quê? Você pintou um coração, botou uma porta no centro e não pôs maçaneta na porta, meu rapaz. Porta tem que ter trinco, maçaneta. Daí ele respondeu: não, você não entendeu a minha proposta. O coração é um coração humano, a porta é o acesso à intimidade de cada ser humano. Deus todos os dias bate nessa porta, todo santo dia, mas não arromba. A maçaneta está pelo lado de dentro, é você que abre. Se você abrir, ele entra. Se você não abrir, ele não entra. Deus nunca desiste do ser humano. Quando a pessoa cai em si, aí acontece a conversão, né? O jovem caiu em si. É o que Santo Inácio fala no primeiro semana dos exercícios espirituais, a graça da conversão. A pessoa tomar consciência do que é o pecado. Se a pessoa não toma consciência do que é o pecado, ela não se converte. Quando ela toma consciência do que é o pecado, ela cai em si. Aí começa a mudança. Muitos homens e mulheres, não apenas jovens, mas também adultos, precisam também cair em si. Porque só assim serão capazes de mudar de vida. Enquanto não cai em si, continua dominado pelo pecado. E a liturgia de hoje ensina-nos a interceder pela conversão daqueles que sabemos que levam uma vida dominada pelo pecado. É o que fez Moisés na primeira leitura da missa de hoje. Deus estava irritado com o povo de Israel, dizia: um povo de cabeça dura, vou acabar com eles. O que fez Moisés? Intercedeu pelo povo. E Deus desistiu de punir o povo, pela intercessão de Moisés. Nós também devemos fazer o mesmo, rezar por aqueles que estão dominados pelo pecado. Faça isso, reze, peça pela conversão dessas pessoas. Interceder por aqueles que precisam de conversão, um gesto de misericórdia. Por isso mesmo, deixo aqui um convite a todos vocês, uma coisa bem concreta. Reze durante essa semana por alguém que você conhece que precisa de conversão. Não precisa falar para ninguém. No silêncio do teu coração, reze por essa pessoa. Peça pela conversão dela, para que ela se abra à graça de Deus, caia em si. E nós estaremos fazendo um gesto concreto de misericórdia pelo próximo, zelando pela salvação do próximo. Amém.